Bom dia, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos, sou professor na Universidade Federal do ABC e dentro do programa de extensão de capacitação em geotecnologias, hoje nós vamos fazer uma atividade prática utilizando técnicas de interpolação espacial, que é quando nós temos dados medidos em pontos e nós vamos estimar para uma área contínua, extensa, né? Então, na aula de hoje, nós vamos abrir os dados que foram disponibilizados. A gente vai aqui em gerenciador de fontes de dados livres e aqui nós vamos clicar aqui em novo e abrir o arquivo GeoPackage e conectar a ele, né? Aqui nós já vamos ter as camadas. Nós vamos escolher a camada estações e clicar aqui em adicionar e a camada municípios e clicar aqui em adicionar também e depois fechar. Os municípios é simplesmente para fins de localização, são os municípios na área de influência do mosaico de unidades de conservação Jureia e Tatins. Então, nessa camada de estações, que são as estações da Rede Hidrometeorológica Nacional, se nós clicamos com o botão direito, nós podemos abrir a tabela de atributos dela. Nós temos várias informações, principalmente a temperatura em graus Celsius e a chuva em milímetros anuais. Esses dados não são dados reais, nós estimamos esses dados por meio de uma base de dados global chamada WorldClim, mas nós vamos usar para nossa aula apenas com finalidade didática, para fazer as atividades de interpolação, certo? Então, vou fechar aqui. O nosso primeiro método de interpolação que nós vamos utilizar é um método discreto chamado polígonos de Voronoi. Nós clicamos aqui em vetor, vamos em geometria e aqui polígonos de Voronoi. Quando nós clicamos, podemos escolher a camada estações, escolhemos onde nós vamos gravar. Pode deixar assim, vai criar uma camada temporária. Ou nós podemos criar ou um arquivo separado em shapefile, geopackage, ou dentro do próprio geopackage da aula. Lembra, a gente entra aqui, escolhe estações queimadas geopackage, que é o dado da aula, e colocamos aqui o nome Voronoi, por exemplo. Clicamos em OK e executamos. Pronto, podemos fechar aqui. Ele criou a camada. Eu vou colocar ali por baixo das estações para vocês verem. Vocês veem que tem uma estação no centro de cada polígono e a linha que divide o polígono está bem no meio da distância entre essas duas estações. E podemos ver isso para cada um dos pares de pontos. Esse aqui é o raciocínio para a criação desses polígonos de Voronoi. Se nós clicarmos aqui nessa camada e abrimos a tabela de atributos dela, a gente clica aqui em abrir tabela de atributo, nós vamos ver que ele trouxe todos os atributos das estações para dentro do respectivo polígono. Então, a gente tem a temperatura, a chuva. E para nós visualizarmos como isso está se alterando no espaço, a primeira coisa que nós podemos fazer é clicar com o botão direito novamente sobre a camada Voronoi e nas propriedades dela. Aqui em simbologia, nós vamos escolher uma mudança gradual e escolher como valor a variável chuva. Para a questão de cores, nós podemos escolher a opção de que quanto mais azul vai ter mais chuva e mais branco vai ter menos chuva. E nós escolhemos como modo de visualização o de intervalos iguais, por exemplo. Então, nós já classificamos, clicamos aqui em Apply, de aplicar, e OK. Então, já tivemos aqui o nosso primeiro mapa de interpolação. As partes que estão mais azul escura são as partes onde chove mais, e as partes mais claras seriam onde chove menos. Vocês reparem que o nosso mapa ele vai até o limite da nossa estação mais ao norte, estação mais ao sul, mais a oeste, mais a leste. Cria-se um quadrado, não é? A próxima técnica que nós vamos utilizar, nós vamos abrir a caixa de ferramentas, que pode ser tanto aqui no ícone caixa de ferramentas, quanto processar caixa de ferramenta, ou Ctrl Alt T. Vai abrir aqui do lado e nós vamos escolher aqui interpolação TIM, que é a próxima técnica. Nós damos 2 cliques aqui, podemos escolher as estações e o atributo de interpolação vai ser a chuva. Então,
Então, nós acrescentamos, clicando aqui em mais, camada de entrada. É possível interpolar por linhas e por pontos, mas nós vamos escolher por pontos, que inclusive é o mais simples, que normalmente funciona melhor. O método de interpolação é o linear, porque o valor vai variando gradualmente, como se estivesse fazendo uma linha entre cada estação. Para a extensão, nós vamos usar a extensão da tela do mapa, que é a extensão que nós estamos visualizando. E o tamanho do pixel, nós vamos usar 100 metros, que é um tanto que para rodar mais rápido, né, na nossa aula. Se a gente quisesse fazer algo mais detalhadinho, poderia escolher um tamanho de pixel menor. Se rodar devagar no seu computador, pode escolher também um tamanho de pixel maior, certo? Aqui, o resultado interpolado, nós podemos gravar em um arquivo fora do computador, mas agora eu vou gravar só como arquivo temporário. Mas eu aconselho vocês a escolherem um lugar para vocês gravarem direitinho os dados de vocês. Vou clicar aqui em executar. Pronto. Aí eu fecho. Aqui eu vou fechar a camada de Voronoi e a de municípios. Aqui nós vamos ficar só com as estações e o resultado do raster, né, de interpolação TIM. Vocês veem que você pode traçar uma linha de uma estação para outra e o resultado vai variando gradualmente ao longo dessa linha. Por isso que às vezes fica um resultado um pouquinho triangular quando a gente olha. Mas é muito mais gradual do que o do polígono de Voronoi, que termina bruscamente, né? Quando a gente abre o de Voronoi, no polígono de Voronoi, o valor muda bruscamente de um polígono para o outro, mas agora, com a interpolação TIM, esse valor muda gradualmente. A gente vê nessa parte onde tem maior quantidade de chuva em branco e menor quantidade de chuva que a noroeste em valor mais escuro. Outra questão que é importante a gente reparar é que ele só consegue estimar o valor de chuva nessa linha entre as estações mais externas que nós temos. Ele não consegue estimar para fora dessa área, certo? A próxima técnica de interpolação que nós vamos utilizar é o do vizinho natural. Então, a gente escreve aqui natural, tem aqui natural neighbor, vizinho natural. Dentro do programa Saga, né? Ele acessa o programa Saga para executar essa interpolação. Os nossos pontos vão ser as estações, o atributo novamente vai ser a chuva. O método vai ser o de Simpson, que é o autor que criou esse método, então é o método original. A extensão vai ser a extensão da tela do mapa, que nós estamos utilizando, né, sempre, e o tamanho de célula vai ser de 100 metros, o tamanho de pixel. A forma a gente vai estimar a partir dos pontos, certo? E nós podemos colocar tanto para gravar no arquivo temporário ou no arquivo permanente a gente especificar a extensão final. Então nós clicamos aqui em executar, esperamos um pouquinho porque ele vai abrir o Saga no fundo, né, e aí vai rodar um pouquinho. Pronto, terminou aqui de interpolar, a gente fecha e nós temos aqui a interpolação por vizinhos naturais, mas que a gente pode mudar. A gente pode simplesmente chegar aqui e pedir para renomear a nossa camada para vizinho natural, pelo menos para nossa visualização, para ficar mais organizado aqui, né? E aqui a gente pode colocar renomear para TIM, né? Que é a que a gente fez antes. Então vocês veem que ficou muito parecido com a interpolação TIM, talvez um pouco mais suave, a gente não vê tanto aquelas linhas de um lado para o outro, né? Mas mantém essa mesma questão do limite de interpolação. Mas está muito semelhante com o outro, né? Outro método de interpolação que nós podemos utilizar é o da interpolação IDW, que é Inverse Distance Weighting, ou interpolação pelo inverso da distância. A caixa dela é muito semelhante com a da interpolação TIM, que a gente utilizou anteriormente. Nós escolhemos aqui a chuva e adicionamos ela como pontos, né? A gente tem que estimar um coeficiente
Normalmente o padrão é começar com 2 e a gente pode fazer outros testes depois. Na atividade, né, vocês podem testar com outros coeficientes para ver como varia a interpolação. E nós vamos utilizar a extensão do mapa de tela e o tamanho de pixel de 100. Né? Podemos colocar aqui para salvar num arquivo, se quiserem, ou como arquivo temporário, não tem problema. E executar. Então tá executando o algoritmo aqui. Agora já terminou, nós fechamos. E vou renomear ele aqui para inverso da distância peso 2, por exemplo. Vocês veem que deu um resultado bastante diferente, em que nós temos ainda as áreas com mais chuva aqui no canto de cá e menos chuva de cá, mas os resultados, eles seguem essas bolas, né, esses raios de influência, como se que a gente pode chamar de olhos de búfalo, né? Perto de cada uma das estações, se aproximando mais com elas quando está mais próximo, e quando vai se afastando, vai caminhando para uma média geral da região. E esse é uma das características desse tipo de interpolação. Mas uma vantagem desse método de interpolação é que ele consegue estimar o valor para fora da nossa área que nós temos estações. Porém, tem que ter bastante cuidado, porque quanto mais longe do lugar onde a gente tem dado, maior vai ser a incerteza associada a essa interpolação, certo? Então, como uma atividade para vocês, tentem fazer novamente a interpolação pelo inverso da distância, modificando o peso, o coeficiente K, com outros, para vocês verem como que isso influencia no resultado final da interpolação, certo? Então vamos agora entrar no último método de interpolação que nós vamos utilizar na aula de hoje, que é o uso das funções de base radial, que também são chamadas de spline. Se a gente digitar aqui na caixa de ferramentas spline, ele vai mostrar várias funções de spline que existem. Na aula de hoje a gente vai usar essa Multilevel Spline Interpolation do Saga, que ela tenta ajustar alguns parâmetros do spline automaticamente, de uma maneira que fique um resultado mais coerente. Então nós entramos aqui nas estações, o atributo vai ser a chuva, o método vai ser com refinamento, que é justamente ele vai tentar encontrar os parâmetros mais adequados para a interpolação. Nós vamos manter o tamanho da célula de 100 e nós vamos colocar para ser extensão da tela do mapa, igual nós já estamos fazendo antes, para estimar a partir das células, né? Poderíamos colocar um nome aqui ou um arquivo. Eu vou mudar esse nome depois, só colocar aqui para executar. Então ele está rodando aqui no fundo. A gente espera um pouquinho. Pronto. Fechamos aqui. Vou mudar o nome para spline. E nós temos aqui o resultado da nossa interpolação. Vocês veem que está um resultado bastante suave e que nós conseguimos, inclusive, estimar para fora da nossa área, onde nós temos dados. Claro que nem sempre vai ter uma confiabilidade tão boa fora da área onde a gente tem informações. E esse método de interpolação ele é muito utilizado quando as variações elas são graduais no espaço e mudam de forma bastante suave, que normalmente é o caso da chuva, da precipitação. Então, talvez esse seja o método que, nesse caso específico que nós estamos trabalhando aqui nessa nossa atividade, fosse o mais adequado. Então, se vocês quiserem repetir os dados dessa aula com parâmetro de temperatura, seria bastante interessante para vocês verem como que fica a interpolação com outro atributo. A temperatura já é um pouco mais desafiador, porque ela não muda assim tão gradualmente ao longo do espaço, porque se você tem uma mudança de altitude, por exemplo, tem uma variação já grande na temperatura. E aí é justamente para vocês verem um outro tipo de dado e quais tipos de técnica que talvez fossem mais interessantes, que dão um resultado mais coerente ou menos coerente. É isso aí, gente. E a gente se vê na próxima atividade. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí nos canais de comunicação. Até mais!